Olá, esse é o 8º episódio da nossa série Relacionamentos na Prática. E ainda tem muita coisa boa vindo por aí. Você já assistiu algum episódio dessa série? O que tá achando? Faz sentido para sua jornada? Comente aqui e compartilhe com 3 amigas que precisam expandir a consciência e voltar a acreditar no amor. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição desse vídeo para você maratonar essa série que vai abrir sua mente para o amor e suas construções reais. É uma jornada de consciência emocional criada para olharmos com mais verdade, com mais consciência e racionalidade para aquilo que vivemos no amor. Nos últimos episódios, falamos sobre relações tóxicas, relações líquidas, relações kármicas, relações disfuncionais, padrões repetitivos, desgaste emocional, dependência. E hoje vamos conversar sobre um tema muito desafiador. Uma relação que eu nem queria que existisse, mas que, infelizmente, em muitos relatos, termina mal, em atitudes desleais, em agressividades, até em feminicídios. Nem sei se posso falar essa palavra aqui, mas acontece muito no nosso dia a dia. São os relacionamentos abusivos. Já compartilha com essas 3 amigas que você sabe que precisam conhecer essa série e vem comigo. Mas antes de começar esse conteúdo, é importante reforçar que o canal Energia Vida é um canal terapêutico de conscientização e despertar da consciência, que a série Relacionamentos na Prática foi criada para despertar almas que sentem que é o momento para libertar padrões emocionais destrutivos. Esses vídeos não foram criados para causar medo ou rotular pessoas ou histórias. Cada uma de nós constrói a sua própria história. É única e bem especial. Aprendemos muito com ela. Não estamos aqui para rotular ninguém, nem julgar atitudes. Somos aprendizes. Queremos ampliar nossa consciência através do autoconhecimento. Porque muitas vezes os sinais mais difíceis de perceber são justamente os mais silenciosos e destrutivos. E quando identificamos familiaridade em histórias, experiências e processos, aprendemos com mais facilidade e nos permitimos perceber novos horizontes que antes eram difíceis de enxergar. Outra questão importante é que não fazemos diagnósticos com o conteúdo desses vídeos. Você é isso, fulano é aquilo, não. Falamos de comportamentos e padrões relacionais que se repetem em diversos lares. Não fazemos diagnósticos clínicos aqui. Trazemos conhecimento para expandir a consciência e despertar. Se você se identificar em algum desses relatos, conceitos e características que abordamos nos vídeos da série ou em qualquer outro vídeo aqui do canal, procure ajuda profissional. Promova movimentos edificantes para a sua vida, por menor que sejam. Faça terapia, faça algo para abrir sua mente, para que você tenha novas visões do mesmo acontecimento, da mesma experiência, para você ressignificar e viver em paz. Então fica comigo até o final,
que tem muito conteúdo expansivo. Eu já adianto que o caminho da transformação começa com o primeiro passo, que é esse que você está dando. Não tem volta. Me responde com sinceridade. Você já viveu uma relação em que começou a duvidar de si, das suas emoções, da sua percepção de mundo? Talvez você tenha ouvido frases como: você está exagerando, isso é coisa da sua cabeça. Eu faço isso porque me importo com você. Eu fiz aquilo porque você me obrigou. Você está ficando louca e colocou palavras na minha boca. E muitas outras frases que parecem inofensivas, mas aos poucos, sem perceber, você começa a questionar a sua própria realidade. Hoje eu quero conversar sobre os sinais silenciosos do abuso emocional. Porque nem todo abuso começa com agressão evidente. Muitas vezes ele começa com controle e manipulação disfarçados de cuidado e cautela. Mas antes eu quero trazer um relato para exemplificar esse contexto devastador. Vamos chamar essa mulher de Carolina. Carolina tinha 33 anos, super carinhosa, responsável, muito conectada à família e aos amigos. Ela conheceu Rodrigo, de 38 anos, na academia que frequentava quando saía do trabalho. No início, Rodrigo parecia extremamente interessado, presente, atencioso, falava de futuro, protegia. E Carolina se sentia valorizada, respeitada, acolhida, pertencente. Mas algumas situações começaram a surgir. Rodrigo dizia muito: não gosto quando você sai com essas amigas. Essa roupa chama muita atenção. Estou tentando cuidar de você. No começo, Carolina interpretava como zelo, mas lentamente algo mudou. Ele queria saber onde ela estava, com quem estava, mas de uma forma controladora e não saudável da relação. Ele questionava horários, ia de surpresa no trabalho dela. Teve uma vez que ele apareceu de surpresa na rua quando ela estava indo para a faculdade. Demonstrava ciúmes. E quando Carolina se incomodava, Rodrigo invertia a situação. Fazia brincadeirinhas, dizia que ela era sensível demais, que estava exagerando, que ele amava muito e queria estar com ela. E sem perceber, Carolina começou a mudar. Explicava tudo, media palavras, perguntava a ele se podia fazer certas coisas, evitava conflitos, até que algo doloroso aconteceu. Ela começou a duvidar da própria percepção, da própria identidade. E aqui começamos a pontuar sinais claros de um relacionamento abusivo. Porque eles nem sempre chegam de forma evidente. Muitas vezes se constroem lentamente e por isso são imperceptíveis no início, porque normalizamos achando que é cuidado, que é amor, que é cautela. A gente já
se coloca envolvida naquela relação com aquela pessoa e a gente não vê problema em nada. São sinais que quase ninguém percebe. Sinais silenciosos que merecem toda a nossa atenção e toda a nossa racionalização para as experiências que a gente está vivendo. Vamos falar bem rapidamente sobre alguns deles, os que são mais expressivos. Controle disfarçado de cuidado. Quando o outro começa a monitorar você 24 horas, começa a decidir por você ou limitar o seu território, aquilo que você pode e não pode fazer, por mais delicado que seja, por mais que ele fale de um jeito diferente, é uma forma de controle. Mas ele pode chamar isso de proteção. Perceba a diferença. E aqui tem que ficar bem claro que não é aquele controle de querer saber os passos do outro, porque o outro deixa a pessoa completamente insegura dentro da relação. Quando o outro acha que é a última Coca-Cola do deserto e a pessoa fica querendo um retorno ali da conexão, da parceria, e o outro deixa a desejar. Então, não é a falta de consideração que o outro tem com a relação, com a conexão, que deixa a pessoa insegura e aí a pessoa acaba querendo saber com mais detalhes os passos do outro, e isso dá a entender que é uma forma de controle, de ciúme excessivo. Não, não é isso. É quando o outro quer manipular e controlar os passos, quer ditar as regras do que pode, do que não pode fazer. Quando há ameaça de pegar de surpresa, aquela desconfiança sem fim, com manipulação e com controle. Esse ponto é que a gente tem que ter muito cuidado. Outro sinal é a culpa constante. Você começa a se sentir tão responsável por tudo, por qualquer conflito que acontece na relação, pelas brigas, pelo humor do outro, pela relação de uma forma geral, que você se culpa por tudo que acontece, como se o sucesso dependesse única e exclusivamente de você e das suas atitudes. E aí você acaba se isolando emocionalmente, e aí surge o terceiro sinal, que é o isolamento emocional. Aos poucos você se isola de amizades, você perde a autonomia da sua vida e se apoia no outro. Você se fecha como se fosse numa bolha emocional, e ele questionando todas as suas amizades, ele falando que todos os problemas são por sua culpa, e aí você acaba se afastando. Só que ele faz isso muito sutilmente, sem que você perceba esses movimentos. E isso causa muita confusão mental, muita confusão emocional, que é o quarto sinal. Você não sabe mais se você está certa. Às vezes tem situações, tem experiências que eles são tão manipuladores, tão controladores, que eles fazem com que você duvide da sua própria sanidade. E aí fala que você exagerou, que você imaginou coisas. Você começa a duvidar da sua percepção de vida, da sua percepção do que é certo, do que é errado, do que é uma relação saudável, do que não é. Uma vez, nesse relato da Carolina, ela olhou pela janela, Rodrigo estava demorando a chegar na academia, ela olhou pela janela, viu que ele estava numa ligação fora ali da academia, mas dava para ver de onde ela estava fazendo os exercícios dela. Ele sorria, gargalhava, falava, fazia gestos,
Quando ele entrou, ela perguntou assim, poxa, demorou, eu já tô já terminando minhas séries. Quem que era na ligação? Era fulano? Aí ele olhou para ela e respondeu, eu não estava em ligação nenhuma. Tá vendo coisas. E saiu sorrindo. Ela olhou aquilo e é desse jeito que acontece. O último sinal que eu quero trazer aqui é o medo da reação. E talvez esse seja o sinal mais delicado que mostra realmente que a relação não é uma relação saudável. É quando você começa a evitar certos temas, evitar certas conversas ou atitudes para impedir o conflito, para que ele não fique estressado, para que ele não fique nervoso. E nesse caso da ligação da Carolina, que ela viu que ele estava numa ligação, ela simplesmente evitou falar sobre esse assunto. Eles fizeram a série deles, foram embora, sem falar mais sobre isso. Então, eu trouxe aqui 5 sinais, mas tem muita coisa que acontece em relacionamentos abusivos, em relacionamentos não saudáveis, que são sinais muito claros, em que só um acaba levando a vantagem na relação, ele está ali por algum motivo, e a manipulação é o jogo de poder para ele obter o que ele quer. E isso acontece muito em relacionamentos abusivos. No relato que eu falei, a Carolina, ela acabou mudando completamente o comportamento dela. Ela já não se sentia livre, ela se sentia vigiada o tempo todo. Ela vivia em alerta, questionava valores e aos poucos a sua autoestima enfraqueceu completamente. Ela começou a deixar de fazer coisas que ela gostava e viver em função daquela relação tão desafiadora. Consegue perceber? Relacionamentos abusivos podem afetar profundamente a identidade emocional de qualquer pessoa. E eu não vou pegar pesado aqui em falar de agressividade, né, das questões todas que eu comentei lá no início, que eu não vou nem mais falar aquela palavra. Tem um mundo aí dentro, mas começa sutilmente. E esses relacionamentos, eles não ferem só o vínculo, né? Eles ferem toda a conexão. Ferem a confiança, a autoestima, o amor próprio, a sanidade mental de quem convive com uma pessoa manipuladora, controladora e abusiva. Agora eu quero te convidar para olhar para a sua relação com honestidade, sem se culpar, sem ter vergonha, sem julgamentos. Aqui é um momento terapêutico para você refletir sobre o seu caminho de consciência. Então, observe a sua relação e se questione: eu me sinto respeitada? Eu posso ser quem eu sou de verdade? Minha voz existe nessa relação? Eu sou ouvida? Tem muitos relacionamentos, agora nem estava escrito aqui, mas veio aqui na minha mente. Às vezes você está num encontro, vamos sair para jantar. A gente vê muito isso em filmes, em séries. Você senta à mesa, aí a pessoa escolhe para você. Traz aí dois sucos de laranja. Você nem falou o que você queria. Isso acontece muito. A gente pensa que não é nada. Gente, isso é uma forma de manipulação. Principalmente quando você está no início da relação. A pessoa não sabe o que você quer naquele momento. E ela escolhe por você.
Comecem a perceber certos comportamentos, porque é o que eu falo muito. A gente recebe os sinais sempre. A gente fica tão imbuída naquela relação, a gente fica tão apaixonada que a gente não vê. A gente coloca um véu, o véu da paixão, o véu do amor e vai. Só que, para quem já está num processo de fim de relacionamento, para quem pensou em alguém do passado, se você voltar lá e refletir sobre os comportamentos do outro, você vai perceber que os sinais eram claros. Só que naquele momento você ainda não tinha essa sabedoria que tem agora para perceber. Então, precisa respeito, precisa de escuta. Você vive tentando evitar desconforto, precisa ser você na relação. Porque o amor saudável é isso. Ele não tem controle, ele não precisa de controle para existir. Mas ele precisa, sim, de respeito. Às vezes você está numa relação, a pessoa acha que ela pode fazer de tudo. É uma relação que você vive com uma pessoa, mas é como se você estivesse vivendo uma vida de solteiro. E a pessoa ainda acha que está certa. Aí você vem com aquela forma de controle, mas que não é esse controle do relacionamento abusivo, né? É aquela parceria de querer estar junto. E aí vem como se fosse um controle, mas não é. Por quê? Porque você está buscando um relacionamento saudável. E relacionamento saudável tem parceria, tem respeito, tem lealdade, tem escuta, tem diálogo. De falar o que fez, o que está fazendo, qual a sua pretensão, qual o seu propósito de vida, quais são os projetos. Vamos dividir projetos, vamos trabalhar juntos. Tem dedicação do casal para o vínculo. Tem segurança emocional. Você tem confiança no que o outro vai fazer, no que o outro faz. Você tem segurança nas atitudes do outro, na forma que o outro te trata, na forma que o outro faz você se sentir. E talvez o caminho de consciência comece quando paramos de minimizar aquilo que nos machuca. Quando paramos de minimizar aquilo que nos faz mal, que nos faz sofrer. Porque a gente não precisa mudar o outro para caber na nossa vida. A gente precisa ser quem a gente é e trazer para a nossa frequência alguém que vibre na mesma sintonia. Não tem que ficar mudando muito o outro. A gente vai encontrar alguém que conecta. E para finalizar, eu quero trazer uma pergunta para você refletir. Você acredita que o abuso emocional pode ser mais silencioso do que imaginamos? Ao longo dessa série, Relacionamentos na Prática, nós vamos continuar conversando sobre vínculos, autoestima e consciência afetiva de forma leve, porque eu trouxe aqui um relato tranquilo do que é o relacionamento abusivo em si. É uma forma para a gente apenas começar uma reflexão mais profunda daquilo que a gente vive, daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente quer viver. Se você quiser aprofundar esse tema, no e-book Relações Amorosas, O Fim do Conto de Fadas, um guia de amores reais, eu compartilho esses diferentes tipos de relações e conduzo você a perceber a sua, construir aquela que mais vai fazer sentido para a pessoa que você se tornou hoje e ressignificar histórias
que podem ter ficado inacabadas na sua mente, para você despertar sua alma para viver o que você merece. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Agora eu quero só complementar com uma consideração muito importante. Se você percebe qualquer sinal de abuso emocional, físico, mental, ou até mesmo aquela violência mais profunda na sua vida, busque apoio seguro. Converse com pessoas de confiança. Afaste-se assim que puder e com segurança, que pode ser pior do que acontece. E você não precisa enfrentar isso sozinha. Me conta aqui nos comentários qual sinal desse vídeo mais chamou sua atenção. Um beijo no seu coração, cuide-se, você é a pessoa mais importante dessa vida. Nos encontramos no próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.